Bem, pessoal, com este vídeo que estou postando neste momento, este vídeo que vocês estão vendo aí agora, eu estou dando dicas sobre desenhos de projetos de estruturas metálicas. Desenhos de projetos de estrutura metálica são aqueles conjuntos gráficos que dão informações básicas para o pessoal do detalhamento poder efetuar seu trabalho. Pois bem, o primeiro desenho que faz parte do escopo de projeto da estrutura metálica é o desenho de chumbação. Chumbadores são elementos que fazem a interligação entre a estrutura metálica e o concreto armado. Chumbação podem ser chumbadores, que são barras redondas com rosca na extremidade. Podem ser placas de inserts, que são concretadas no sistema estrutural de concreto armado. E podem ser chumbadores pós-chumbado, que são chumbadores de expansão ou outros tipos de chumbadores que são instalados durante a montagem da estrutura metálica na obra. Bem, o primeiro passo para fornecermos um projeto de chumbação é montarmos a locação de pilares. Então, eu vou pegar como exemplo um pavilhão. Eu vou pegar um pavilhão Então, aqui eu estou montando o grid da nossa estrutura metálica. Eixos verticais. Bem, até aqui eu defini o grid principal da obra, ou seja, estou definindo as posições dos eixos principais na horizontal e na vertical. Bem, o próximo passo seria identificarmos neste grid as posições dos apoios para estruturas metálicas, que podem ser topo de pilares em concreto armado, podem ser em vigas de concreto armado, ou pode ser diretamente sobre as fundações. Neste caso, nós temos esta alocação de pilares, então vamos considerar que tenhamos também nessas posições, nessas duas linhas, pilares de fechamento. Pois bem, agora está totalmente identificadas as posições dos pilares. O próximo passo seria desenharmos o topo do concreto. Pois bem, aqui estão locados os pilares de concreto que farão parte do sistema de apoio da estrutura metálica. Bem, desenhado os pilares, vamos definir a distância entre esses apoios. Uma cota parcial na horizontal. Então aqui vamos definir esses módulos como sendo 10.000 milímetros ou 10 metros. E vamos cotar o comprimento total. 40 metros. Bem, na outra direção, nós temos uma cota parcial e uma cota total. Vamos levar o eixo até lá fora. Então, vamos cotar essas distâncias. Então, eu tenho também 10 metros, 10 metros e 10 metros, totalizando 30 metros. O vão total.
Pois bem, agora quanto à identificação de cada eixo. Usa-se o sistema alfanumérico, onde nesta planta eu vou considerar os eixos numéricos na linha horizontal. Então, da esquerda para a direita, os eixos numéricos. E de cima para baixo, os eixos alfabéticos. Claro, né, pessoal? Estou falando de locação de pilares. Pois bem, o próximo passo neste desenho seria identificarmos para onde haverá ampliação, caso houver ampliação prevista no projeto, a área. Então, neste caso, suponhamos que a ampliação se dê neste lado, aqui onde tem essa região achurada. Então, vamos identificar a ampliação. Bem, em todos esses topos de concreto armado, existirão conjuntos de chumbadores para fazer a ligação entre a estrutura metálica e seu apoio. Nós vamos identificar agora os tipos de chumbações que vão nos topos de cada pilares. Podemos pegar como exemplo esse primeiro, chumbação tipo 1. Nota que esses pilares intermediários, todos eles têm o mesmo tipo de chumbação. Então, eu estou identificando como chumbação tipo 1. Agora eu tenho o eixo 1, que é o eixo onde vai ter a futura ampliação. Então, neste caso, eu vou definir como sendo Xu 2, os dois pilares de canto, e Xu 3, os pilares intermediários. E a mesma coisa no outro lado. Se esta linha for diferente da linha do eixo 1, vamos identificá-los como sendo Xu 4, os extremos, e Xu 5, os dois pilares internos do eixo 5. Pois bem, todos os conjuntos de chumbadores identificados respectivamente aqui. Estes concretos armados, eles têm uma cota de nível. Então, para facilitar a leitura na hora do detalhamento, é aconselhável que se defina embaixo de cada tipo de chumbação ou embaixo de cada pilar o nível do topo. Então, para isso, eu vou pegar como exemplo esse detalhe. Nível do topo deste pilar, suponhamos que seja 5.000 a partir de um nível de referência que chamaremos, neste caso, de piso pronto. E temos a mesma orientação quanto ao conjunto Xu 2. Então, nível do topo, vamos supor que esse aqui fosse 6 metros. E assim faríamos para todos os pilares. Bem, nosso próximo passo seria detalharmos os vários tipos de chumbação. Pegando como exemplo o conjunto Xu 1. Então, detalhe Xu 1. Que informações precisamos dar para que essa chumbação seja detalhada? Primeiro, nós temos que definir, então, uma vista lateral do pilar. Vamos identificar o eixo principal. E vamos montar uma vista superior deste pilar. Então, montamos na face de baixo. E aqui está o topo do pilar em vista superior. A chumbação Xu 1, ela se dá para os pilares do eixo A e do eixo D. Então, na vista superior, nós vamos indicar
estas linhas. Mas antes disso, precisamos locar os chumbadores nesta vista superior. Então, para isso, consideremos sempre como pontos de referência o centro do pilar. Traçamos eixos verticais e horizontais no centro desse conjunto de chumbadores e amarramos este centro em relação às medidas externas do concreto armado. Suponhamos que neste exemplo temos 75 milímetros para cada do eixo para os chumbadores na posição horizontal e 75 milímetros na vertical. Este pilar, hipoteticamente, foi definido como sendo um pilar de 400 milímetros por 400 milímetros. Então, vamos amarrar essas cotas no conjunto de informações. 200 e 200. Pois bem, então, o eixo horizontal ele vai contemplar duas situações que seriam os eixos A e o eixo D. Identificamos eixo A e eixo D. Na vista lateral, precisamos dar informações sobre o quanto o chumbador vai ser montado para fora do topo do concreto. Essa informação do topo do concreto seria essa informação NT que informamos na vista superior. Neste caso, seria 5.000. Pois bem, os chumbadores estão nessa posição e com a rosca identificada. Então, precisamos definir qual é esta medida para fora do concreto armado do chumbador. Vamos supor que aqui nessa posição fosse 150 milímetros. Identificando os componentes. Pilar em concreto armado. E os chumbadores. Vamos identificá-lo como sendo chumbador tipo A. Pois bem, com essas informações, nós temos condições de dar continuidade no trabalho de detalhamento e também auxiliar o projeto complementar de concreto armado. Eixos ainda. Bem, não identificamos aqui os eixos verticais. Então, este conjunto se dá do eixo 2 ao eixo 4. Agora sim, agora o nosso detalhe está completo. O próximo passo seria detalharmos os chumbadores para a fabricação dentro da metalúrgica. Esse chumbador, hipoteticamente, ele vai ser um chumbador onde ele terá uma chapa na base. Então temos, suponhamos, chapa de 3/8 por 100 e por 100 milímetros. As informações que precisamos dar para o pessoal executar esta peça
seria então, primeiro, o comprimento da barra, o comprimento da rosca dessa barra e o diâmetro da barra. Então, aqui seria no comprimento L. A rosca, suponhamos que neste caso todas elas têm o mesmo comprimento. Então, 120 milímetros. Agora, para complementar esse detalhamento, vamos montar uma tabela. Tabela para chumbadores. As informações que precisamos ter para detalhar os vários tipos de chumbadores são, primeiro, o nome do chumbador. Então, neste caso, chumbador tipo A. O diâmetro do chumbador. Diâmetro 1 polegada. E o comprimento de corte da barra. L igual 800 milímetros. E assim, nessa tabela, podem ser inseridos vários tipos de chumbadores para os outros pilares. Então, chumbador tipo B, hipoteticamente bitola, diâmetro de 7/8 de polegada e comprimento de 650 milímetros.